Olá, pessoal. Bom, essa semana estaremos fazendo o quê? A nossa revisão. Na próxima semana temos a nossa avaliação do segundo bimestre. Espero que estudem, viu? Não é para deixar tudo para a última hora e fazer de qualquer jeito, porque eu não quero ninguém de recuperação, hein? Vamos lá. Então, eu queria que você passasse todo esse conteúdo para o seu fichário, que está aqui, né, nesses slides, porque quando você devolver a sua prova, você vai, né, estar devolvendo, vai trazer também o seu fichário e eu irei também olhar a sua ficha. Então, todo esse conteúdo que eu estou passando aqui nos slides, você precisa colocar no seu fichário, tá bom? Então, vamos lá. Bom, movimento humano e a regulação hormonal. E aí, às vezes, você fala assim, nossa, mas é um tema tão difícil, complexo. Não, mas ele é tão importante que você nem imagina o quanto ele faz diferença, né? Você entender e poder compreender esse assunto. Então, vamos lá. Hormônios e o exercício físico. Os hormônios são substâncias químicas específicas fabricadas pelo nosso sistema endócrino, com grande importância para o funcionamento adequado do nosso organismo. O exercício físico provoca respostas hormonais com influência fisiológica e psicológica. Quando realizamos um exercício adequado, com uma indicação profissional, precisa em relação à intensidade, tipo e tempo, nossos hormônios agem em conjunto, permitindo que o indivíduo encontre a força física e mental necessária para a sua execução. Ou seja, quando você tem o professor te orientando, ele vai prescrever uma atividade conforme a sua necessidade. Porque o hormônio interfere muito. Tanto de sexo masculino para feminino, isso interfere. Porque o resultado do homem é diferente do resultado da mulher. Porque existem hormônios que estão presentes no corpo da mulher que não estão presentes no corpo do homem e vice-versa. Então, isso é importante. Quando a gente compreende e a gente entende, né, esses hormônios, isso facilita muito no resultado. Então, vamos lá. Quais são as funções dos hormônios? Alguns hormônios atuam como espécie de mensageiros químicos, transportando informações entre as células. Outros agem com função de regular órgãos e regiões do corpo. Ou seja, o entrar e o sair com calor faz toda a diferença numa atividade física, e isso é importante a gente entender. Eu vou explicar mais ou menos, né, o porquê disso mais para frente. Como os hormônios podem ser estimulados? Então, vamos lá. Estimulação humoral, que são o quê? As oscilações dos níveis de íons e nutrientes que estimulam a liberação de hormônios. Então, existe a estimulação neural, que é a atividade neural, que afeta a liberação de hormônios, né, através do nosso cérebro. Então, estimulação hormonal. Os hormônios influenciam a secreção de outros hormônios. A atividade física aciona mecanismos neurais, por exemplo, afetando a ativação do hipotálamo e do sistema nervoso simpático, que reduz a liberação de insulina, a fim de atenuar qualquer declínio adicional do açúcar no sangue e garantir carboidratos suficientes para a atividade. Ou seja, educação física nada mais é que a física junto com a biologia. Então, eu sei que às vezes você fala assim, nossa, mas é tanta coisa. Dentro da educação física, a gente precisa ter um conhecimento do nosso corpo, não por fora, mas por dentro, porque existe músculo, existe osso, existe hormônios que interferem, né, no resultado, né, da atividade. Então, como os hormônios eles agem dentro do nosso corpo? Os hormônios, ao interagirem com o tecido-alvo, podem afetar a função celular daquelas células, através da alteração da permeabilidade da célula-alvo. Uma determinada substância química, por exemplo, o efeito da insulina sobre a captação celular da glicose, ou então modificando a capacidade da célula-alvo em fabricar substâncias intracelulares, principalmente proteínas, por exemplo. Ou seja, dependendo do que você ingere, isso vai gerar uma consequência no seu corpo. Então, aqui quando eu falo da célula-alvo, se eu estou fazendo um exercício para alimentar determinado músculo, eu estou com um objetivo, eu tenho uma célula-alvo, eu tenho um lugar-alvo para trabalhar. E o hormônio, ou aquilo que eu ingiro, vai ajudar e auxiliar nesse ganho aí, tá bom? No caso de massa magra, ou massa, né, dependendo da gordura, que seja. Alguns dos principais hormônios e a interação com o exercício físico. Então, nós vamos entender um pouquinho desses hormônios que estão presentes no nosso organismo, que você já tem no seu organismo, e quais são as funções dela.
Então, primeiro, o hormônio do crescimento, que é o GH. Você às vezes já vai ouvir falar bastante desse GH no meio né, da educação física, a gente ouve bastante, no meio das academias também. Então, vamos entender o que é o GH. O GH ele exerce uma atividade fisiológica generalizada, pois promove a divisão e a proliferação das células em todo o nosso corpo. A maior liberação de GH beneficia o crescimento e a remodelação do músculo, do osso e do tecido conjuntivo. Otimiza também a mistura de combustíveis durante a atividade física, reduzindo principalmente a captação tecidual de glicose. Eu vou explicar, fica tranquilo, tá bom? A atividade física intensa de duração relativamente curta estimula uma elevação acentuada na amplitude do pulso do GH e na quantidade do hormônio secretada para cada pulso. O treinamento de resistência em homens faz aumentar a frequência e a amplitude da secreção de testosterona e de GH, criando assim um meio ambiente hormonal favorável ao crescimento muscular e da hipertrofia. Eu coloquei essa foto porque o GH tem tudo a ver, né? Hoje a gente tem no meio da educação física, muitas vezes academias clandestinas que injetam o GH. Aí você vê que esse cara tudo bombadão. Então, nada mais é que o GH está dentro do anabolizante. Eu não vou entrar nesse contexto. Mas dentro do seu organismo já existe esse hormônio, né? E aquelas pessoas que, por exemplo, um anão, ele tem um déficit do quê? Do GH. Então, esse hormônio, ele é fisiologicamente, ele favorece o crescimento da criança, para a adolescência, para o adulto, e assim do seu músculo também. Como que ele vai crescer o músculo? Diante do quê? De um treinamento de resistência, de potência, de força, tá bom? Então, depende do que está sendo trabalhado. Por isso que a gente precisa conhecer os hormônios, tá vendo como que é? A gente precisa atingir e conhecer várias coisas dentro da educação física. Um outro hormônio muito importante se chama cortisol. A secreção de cortisol, ela aumenta com o estresse. O fato que tornou conhecido como o hormônio do estresse. Apesar de ser considerado um hormônio catabólico, o efeito mais importante do cortisol se opõe à hipoglicemia e, portanto, é essencial para a vida. O cortisol afeta o metabolismo da glicose, das proteínas e dos ácidos graxos livres. A maioria das pesquisas indicam que a produção de cortisol aumenta com a intensidade do exercício, e essa produção exacerbada acelera a lipólise, a cetose e a proteólise. Níveis extremamente altos de cortisol ocorrem após uma atividade física de longa duração, como ocorrido numa maratona ou atividade de sustentação de peso e treinamento de resistência. Então, quando o indivíduo ele está muito estressado, você olha para as pessoas e fala, nossa, meu pai está muito estressado. Às vezes é porque o nível de cortisol dele está muito baixo. E o que gera o nível de cortisol baixo? Aqui, fadiga intensa, né? E o café é o melhor amigo da pessoa, então ela fica bebendo café para ficar, né, em alerta. A pessoa tem uma imunidade baixa, chora por qualquer situação, né? A hipoglicemia nada mais é que o açúcar no sangue, então o açúcar cai, então a pessoa fica mole, indisposta, então pouca tolerância ao estresse, né? Sonolência diurna, dificuldade de manter o sono, hipotensão, aumento na ingestão de sal, aumento de peso. Então, quando há um baixo nível de cortisol no seu organismo, tudo isso acontece. E quando você pratica atividade física, esse hormônio aumenta, então ele é importante. E quando você tem um cortisol alto, olha o que acontece. Dificuldade para dormir, dificuldade para manter o sono, sente-se nervoso, porém cansado, ansioso ou estressado, irritabilidade, desejo de açúcar, aumento de gordura, lapso de memória, distração, problemas digestivos, alteração da pele, eczemas. Então, ou seja, nada que é muito ou pouco é bom. Vocês estão vendo que tanto o alto quanto o baixo é ruim. Então, a atividade física, eu falei aqui anteriormente que ela aumenta para quem está abaixo e traz o equilíbrio. Então, ela é boa, certo? E ela traz o equilíbrio. Agora, uma pessoa que está muito estressada, com o cortisol muito alterado, ela tem todas as dificuldades. E você fazendo atividade física, você vai regular e trazer de volta
para o linear, para o meio, o que é, né, o equilíbrio, né, dentro do seu corpo. Então é importante a atividade física trazer o equilíbrio. Então, se você está cansado, está estressado, vai correr, vai fazer exercício. Isso vai ajudar a equilibrar o seu cortisol. Outro hormônio importante se chama testosterona. Então, vamos lá. A testosterona contribui para a diferença entre homens e mulheres na massa e força musculares, que se manifestam por ocasião do início da puberdade e é produzida pelos testículos nos homens. A concentração plasmática de testosterona funciona comumente como um marcador fisiológico do estado anabólico. Além de seus efeitos diretos sobre a síntese de tecidos musculares, a testosterona afeta indiretamente o conteúdo proteico das fibras musculares, promovendo a liberação do GH. Lembra do hormônio de crescimento? Pois é, quando há um nível baixo de testosterona, ou seja, o GH também diminui. Isso é ruim. Então, conforme a sua testosterona está legal, o seu nível de GH, de crescimento, está legal também. Nos homens não treinados, o exercício de força e a atividade aeróbica moderada elevam os níveis de testosterona após 15 a 20 minutos. Então, não é imediatamente, tá? Então, isso para quem é uma pessoa sedentária. O treinamento de força ao longo prazo em homens faz aumentar os níveis de repouso da testosterona, o que se correlaciona com o padrão de aprimoramento de força observando com o passar do tempo. Porém, atletas de endurance, ou seja, atletas profissionais, que praticam atividade física aeróbicos de longa duração do sexo masculino, em geral, mantêm seus níveis de repouso de testosterona entre 60% a 85% dos valores para homens sedentários. Olha a diferença. Eu coloquei aqui o nível de testosterona, né, de como que ele é, com a relação à idade. Então, quando está com 20 anos, o nível de testosterona está, ou seja, no topo. E com a idade, esse testosterona vai sendo, né, vai diminuindo. Olha lá que chega lá no 90 anos, tá lá no dedão do pé. Bravo, né? E o que acontece quando há uma baixa ou alta, né, nível de testosterona? Então, o baixo, acontece o quê? A pessoa sente, o homem, né, no caso, o homem aqui, sente cansado, com mau humor, fadiga, aumento de gordura, diminuição do libido, perda de músculo, falta do foco, falta de motivação, entre vários outros aí que eu não coloquei. E quando há uma alta, né, quando está equilibrado, o que acontece? Melhora a memória, aumenta a massa muscular, melhora o humor, disposição, proteção cardiovascular, aumento da libido, ossos fortes, redução da gordura abdominal. Então, ou seja, você trazer o equilíbrio da sua testosterona, no caso, os meninos, que estou falando diretamente para eles nesse momento, né, é importante. E como que você sabe? Através de exame, né, sanguíneo. E isso só o médico pode dar esse laudo para você. E se precisar tirar ou se precisar fazer uma reposição hormonal, quem vai fazer isso é um médico, tá bom? Espera aí só um minutinho que eu vou colocar aqui para vocês entenderem um outro hormônio aqui importantíssimo, que é a insulina. Então, vamos lá. A insulina, ela regula a entrada de glicose em todos os tecidos, principalmente em células musculares e adiposas. Dessa maneira, a insulina regula o metabolismo da glicose. Durante o exercício, os níveis de insulina sanguínea diminuem. A concentração de insulina reduzida abaixo dos valores de repouso, com a maior duração ou intensidade. Resulta dos efeitos inibitórios de liberação de catecolaminas induzidas pelo exercício. Do ponto de vista de saúde, a concentração desse hormônio e a capacidade das células de reagirem a ele promove a diminuição da glicemia e, portanto, risco de sintomas de diabetes. Com o treino de força, cada aumento adicional de 10% da massa de músculo que você ganha, associado a uma redução de 11% na resistência da insulina e um risco de 12% menor de diabetes transicional, ou seja, a pessoa tem, né, uma pré-diabetes ou diabetes miliona, que depois eu coloquei aqui para vocês. Eu coloquei um videozinho para vocês entenderem um pouquinho da insulina, porque ela é muito importante. O que é insulina? É a liberação do açúcar no
do nosso corpo. Se você não tem, no caso, quem é diabético tem uma deficiência, isso faz com que a pessoa tenha várias consequências ruins, ou então tem pessoas que desmaiam fazendo exercício, ou então fazendo atividade física, fica, de repente os olhos ficam tudo escuro, mas por quê? Porque há um baixo nível de glicemia ou de insulina no sangue. Então você vai entender um pouquinho através desse vídeo, bem básico. Ao nos alimentarmos, o intestino quebra os carboidratos que ingerimos em substâncias mais simples, entre elas a glicose. Do intestino, a glicose passa para a corrente sanguínea, que vai levá-la para todo o organismo e usá-la como fonte de energia. Quando o pâncreas percebe que o nível de glicose no sangue aumentou, ele secreta um hormônio chamado insulina. A insulina é essencial porque nossas células não conseguem utilizar a glicose de forma direta. É necessário que a insulina se conecte às células e transmita a informação para que uma série de reações dentro da célula permitam a entrada da glicose. Quem tem diabetes tipo 2 pode até produzir insulina, mas o mecanismo que faz a glicose entrar não funciona de maneira adequada. Então a glicose não consegue penetrar a célula de forma eficiente. E quem tem diabetes tipo 1 não produz insulina, e da mesma forma o processo não acontece. A glicose que fica circulando na corrente sanguínea pode causar uma série de problemas: infarto, cegueira, AVC, insuficiência renal e outros. Se você tem diabetes, siga a orientação médica. É possível levar vida normal com a doença. Vocês estão vendo como é importante a insulina? Estão entendendo como é importante o hormônio dentro do nosso corpo? Então, é importante a gente se cuidar, né? Então, vamos lá. Um outro hormônio e o último que eu vou abordar aqui, porque não vou entrar muito, né? Esse tema abrange várias coisas, vários ramos aí, mas eu não vou entrar em detalhes. Que outro se chama o que? A endorfina. A endorfina ela é produzida em grande quantidade nas atividades prazerosas. Está associada a relaxamento e alívio e contenção generalizada, contentamento generalizado. Nada mais é que é o hormônio da felicidade que a gente fala, né? Que quando você pratica uma atividade física, você faz algo que você gosta, esse hormônio é liberado, o hormônio da alegria. Então, quando suamos a camisa, nosso coração acelera e a temperatura do corpo aumenta. Por causa de todo esse esforço e para aliviar a fadiga muscular, há um aumento na produção de endorfina, lá na sua hipófise, onde que é? Na sua cabeça, no seu cérebro, tá bom? Esse neurotransmissor transita entre o seu neurônio e entre outros, transmitindo a sensação de alegria, de tranquilidade. Infelizmente aqui meu videozinho vai ficar bem na frente aqui, mas aqui dentro aqui é o seu cérebro, tá? E aqui a hipófise. Então, quando você soa, transpira ou faz algo que você gosta, ou quando você come um chocolate, você que gosta de chocolate, é liberado esse hormônio e essa celulinha faz o quê? Tadã! Ela fica o quê? Vibrando, ou seja, você gerou um contentamento. Então tem gente que quando você come chocolate fica feliz, não é? Por quê? Você ativou nada mais que essa célula aqui, que é a endorfina, na hipófise, tá? Então a endorfina é essa bolinha aqui, que é o hormônio que foi liberado através da atividade ou de fazer algo que você gosta. Aí você fala, Fabiane, meu negócio é só dormir. Tá bem, mas não é por aí, né? Então, vamos fazer mais atividade física, né, gente? Que é importante. Então, o hormônio, ele é importantíssimo, é importante a gente conhecer, porque se há se eles estão desregulados, há um desequilíbrio no seu corpo. E várias coisas não vão para frente. Então, se você faz atividade física e você não tem resultado, você tem desânimo, cansaço, é porque alguma coisa não está legal dentro de você. Algum hormônio, de repente, não está fazendo o seu papel certo dentro do seu corpo. Então, aí é onde você precisa procurar um médico e fazer exames, né, sanguíneos, e ele vai medicar, vai te dar as orientações corretas, que não cabe a mim, e sim ao médico. Tá bom? Mas o meu papel é fazer você entender que, às vezes, quando há algo desregulado, existe como se fosse uma lanterninha que acende para a gente procurar um médico e se cuidar. Porque senão a gente não vai ter resultado benéfico dentro da atividade física. Certo? Difícil?
Não, moleza, né? Tranquilo, dá para você estudar, dá para você se alegrar, certo? Tem um versículo que eu quero deixar aqui para vocês meditarem, que está lá em Filipenses 4:6, que fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Né? Nós estamos vivendo um tempo, né, que às vezes a gente quer que tudo isso acaba, né? Mas a ansiedade está dentro dos nossos hormônios, sabia? Então, a ansiedade, a gente tem que não ter ansiedade, porque a ansiedade muitas vezes vai fazer com que você coma ou que você não coma, e isso vai gerar um desregulamento aí nas suas células hormonais. Então, né, descanse em Deus, descanse seu coração em Deus, entregue seus pedidos a Deus, né? E eu sei que Deus está cuidando dessa situação. Estamos orando para que tudo volte ao normal o quanto antes, né? Volte às aulas, né, práticas aí no nosso dia a dia, né, mas infelizmente, né, a Deus pertence o nosso amanhã, o nosso hoje, todos os dias. Então nós temos que descansar em Deus. Então descanse, não é para dormir só, estuda bastante também, tá bom? Mas descansa o seu coração, as suas emoções e Deus. Eu sei que Deus vai fazer o que é melhor para a gente nesse período aí, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, um grande beijo. Tchau.